Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso desafio de leitura de 30 minutos por dia. E hoje nós temos mais um livro concluído. Lendo 30 minutos por dia, o que foi possível fazer dessa vez? Vamos à obra. Temos aqui o livro Dois Irmãos, escrito pelo Milton Ratum, escritor brasileiro. Foi professor na Universidade Federal do Amazonas e imortal da Academia Brasileira de Letras. Essa informação eu não tinha quando eu comecei a ler esse livro. A edição que nós temos é essa da foto, da Companhia das Letras, publicada no ano de 2000. Esse livro tem 266 páginas de texto, que foram lidos em 21 dias, aproximadamente 12 páginas por dia. E em relação a esse livro, é um livro que ele foge do padrão dos livros que me interessam, que eu costumo ler, que costumam me interessar. Ele caiu nas minhas mãos meio que por acaso. Um amigo que já não está mais entre nós, digamos assim. Ele deixou esse livro comigo e levou um livro meu. Não faço ideia de que livro ele levou. Eu tenho muitos livros, costumo emprestar e quem é amante de livro sabe que muitos livros não voltam. Eu estimo que um terço dos meus livros, talvez a metade de todos os livros que eu tenha comprado na vida, eu emprestei e não voltaram nunca mais. E esse foi um dos casos, mas eu fiquei com esse livro do Milton Ratum em mãos já tem cerca de 2 anos. E esse livro agora é meu, lembrança desse meu amigo. E é um livro que normalmente eu não leria. Eu não leria, mas eu resolvi ler. Peguei o livro para fazer a leitura, né? Nessas circunstâncias que eu acabei de contar. O livro acabou ficando comigo, então eu resolvi pegar para ler enquanto eu não concluo a leitura da Ilíada. E que grata surpresa que eu tive, porque eu sou eu sou morador da região amazônica, eu moro em Macapá, no Amapá, e esse livro ele é ambientado em Manaus. Toda a história de dois irmãos se passa predominantemente em Manaus, e as descrições que o autor faz da cidade, desde 1945 até cerca de 1960, 70 e 80, que é o tempo que decorre essa história aqui, mas principalmente de 45 a 64, as descrições lá são muito semelhantes à, à maioria das cidades amazônicas. São cidades que se formam à beira dos rios da região, que possuem uma região, uma área comercial da cidade próxima ao porto, próximo ao local onde as embarcações atracam ali na cidade, é onde ocorre o comércio. E, e, e me pareceu assim um lugar muito conhecido, assim, já conhecido. Pareceu que ele estava narrando alguma coisa que eu já conhecia, um lugar que eu conhecia, embora eu não conheça Manaus, e embora eu não tenha vivido em Manaus nessa época, mas as cidades da região amazônica elas são muito parecidas entre si. Manaus, Belém, Santarém, Itaituba, são cidades que foram formadas à beira dos rios, com esses mercados efervescentes.
E, e aqui em Dois Irmãos, a cidade de Manaus é narrada assim que me lembra, me traz essa lembrança muito gostosa, principalmente de quando eu era criança, que eu via tudo isso acontecer. E, e agora vamos falar sobre o livro. A leitura, a impressão que eu tive enquanto eu lia, é de uma leitura muito fluente, muito gostosa. A linguagem do livro não é difícil, é uma leitura que flui. E a história, ela é centrada nos dois irmãos, como já indica o título, Omar e Yacoub. Mas a forma como essa, essa trama é narrada é uma forma muito curiosa. Ela começa pelo final, com a morte da mãe dos dois irmãos, dos gêmeos, Azana. E, e o narrador da história não é nenhum desses personagens. Não é a Azana, que aparece no leito de morte no início do livro, que é a mãe dos gêmeos, Omar e Yaqub. O Omar e o Yaqub são o centro da narrativa, mas a história ela é narrada por um personagem externo, que nem mesmo tem nome na história. Em algum momento, já no final do livro, o nome dele vai ser revelado, mas eu não quero falar aqui porque o objetivo desses vídeos é compartilhar impressões de leitura e não entregar tudo que foi visto. Aqui eu quero dar um gostinho para quem se interessar. É um livro que, na minha opinião, vale muito a pena ser lido. E que eu vou chamar o narrador de Menino da Casa. Era o menino da casa. Ele era o filho da empregada Domingas. A Domingas era de origem indígena, foi criada pelas freiras e dada à família da Zana. Zana e o Halim meio que adotaram ela como filha ali, mas não foi bem filha. Eles receberam das religiosas a menina para servir de empregada da casa, mas um tipo de empregada que não é bem uma empregada, ela é uma agregada. Ela faz tudo na casa ali, mas ela não tem salário, não, não tem uma vida própria. A vida dela é em função de cuidar daquela casa, daquela família. E a Domingas, ela teve um filho, que é o menino da casa, que é o narrador dessa história. E tudo que se passa na história é narrado através dos olhos desse menino. Ele fica sabendo dos detalhes da família, ele quer saber da história dele, de onde ele veio, quem é o pai dele, que isso nunca fica muito claro. Algumas vezes a Domingas ela tenta contar, mas parece não ter coragem. Aquela casa tem um ambiente meio hostil, assim como a história trágica desses dois irmãos, que são os gêmeos Omar e Yaqub. Eu vou apresentar esses personagens aqui. Conforme o menino vai se locomovendo ali por dentro da casa, por dentro da família, por dentro das coisas da família, dos negócios da família, ele vai descobrindo algumas coisas que, que nunca são muito claras. Ele descobre pequenos detalhes conforme ele escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, conforme alguém conta uma coisa para ele, principalmente o Halim, que é o patriarca. Ele conversa muito com o garoto, ele parece ter um sentimento bom pelo rapaz, e ele, já na idade avançada, ele passa muito tempo conversando com ele, desabafando, porque já não sobra muita coisa para ele fazer, porque ele fica meio de lado, ele envelheceu, ele não é muito respeitado pelos filhos, a opinião dele não é muito levada em conta, ele é um tipo de pai como, como muitos que a gente encontra por aí, que ele
Basicamente, ele viveu para fazer as vontades da mulher e sustentar a família sem ter uma posição muito central ali. Na verdade, a posição central da família, quem assim toma as rédeas da família, é a Zana. Na verdade, ela se apodera de, ela tem uma ânsia de ter um controle sobre tudo, inclusive sobre a vida dos filhos, que é o que acaba sendo o centro da tragédia. Ela, ela tem os gêmeos, esses dois gêmeos, e o primeiro nasce, e o segundo, quando vai nascer, ele tem alguns problemas, tem uma dificuldade para nascer ali e nasce doente. E ela se apega tanto a essa criança, com medo de que ele venha a morrer desde a primeira infância, e esquece do segundo filho. E mima e faz todas as vontades, e basicamente ela estraga o filho. O filho se torna um personagem que na narrativa aqui fica muito claro que ele sempre é defendido pela mãe, não importa o que ele faça, ela sempre encontra uma justificativa para justificar os erros do garoto, que ela chama de caçula. Ele poderia ser chamado de caçula, né? Ele nasceu alguns minutos depois do outro gêmeo, mas ele é chamado na história aqui de caçula. É uma figura que, que ela é facilmente, esse Omar, é uma figura é, desagradável. Desagradável. O outro gêmeo, o Yakub, é o oposto do Omar. Ele é uma figura, enquanto o Omar é expansivo, o Yakub é retraído. Mas ele usa essa introspecção dele para se dedicar aos estudos, mas a história, ela se passa em torno do rancor que um nutre pelo outro. Nós temos aqui o Halim, já falei, um personagem que se passa apagado, embora toda a história dele seja uma história que ele sempre se supera. Na infância, ele foi deixado criança ainda para cuidar de si mesmo. Se tornou um vendedor de rua, ele é descendente de, de libaneses. Toda a família é descendente de libaneses. A Zana vem do Líbano, o Halim também vem do Líbano. Eles é uma família que tem essa trajetória, né? Tem amigos descendentes de libaneses também. O, o Yaqub, ele passa um tempo da juventude dele no Líbano quando os gêmeos se desentendem por conta de... Quando eles têm 13 anos, em um determinado momento ali, por conta de uma menina bonita, o Omar, tomado de ciúme, pega uma garrafa e corta o rosto do irmão. É aí que nasce o rancor entre eles, porque antes disso, é narrado que o Yaqub tinha até uma certa, uma certa apreciação pelo irmão por conta de que ele era muito corajoso, destemido e tinha coragem de fazer coisas que o Yaqub simplesmente não tinha, se retraía. E temos também a irmã mais nova deles, que é a Rania, que é quem assume os negócios da família quando vem que o Omar não faz nada, ele só dá despesas e gasta e vive em farra e bebedeira. E a Aranha, ela assume os negócios da família e cuida dos negócios do pai quando ele já está velho. O Yakub, ele se afasta totalmente da família, ele se muda de cidade, ele se forma, ele se torna engenheiro, vai para São Paulo, lá ele fica, lá ele se casa e nunca revela os pais com quem ele se casou. É interessante, ele se afasta, ele tem um pé atrás, ele nutre, na verdade, um certo rancor da mãe, que nunca fica muito bem claro aqui, porque ela, ela dá todo o amor dela pro filho mais novo, e meio que deixa de lado o mais velho.
E é assim, é uma história que é passada em Manaus, é retratado aqui quando o Yacoub volta do Líbano, num momento interessante, quando os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira estão voltando da guerra em 1945. É feita essa referência ao fim da guerra, ao fim da Segunda Guerra Mundial, mas esse episódio ele só compõe a narrativa, ele não é aprofundado. Isso está acontecendo no meio da história do- dos dois irmãos. Esse é um plano de fundo. Também aqui é narrado um episódio aqui durante a ditadura militar, que ocorre ali a tomada da cidade pelos militares, a movimentação das tropas. Um dos personagens secundários, que é o professor Antenor Laval, que é um poeta, ele, ele é envolvido com política, acaba tendo um fim trágico. E, e assim, mas também não é episódio que é aprofundado. A história toda é centrada na história trágica dessa família aqui. Que no final ela se desfragmenta por completo. Cada um vai para um lado, ela não tem um final feliz. E o menino da casa, ele narra como isso tudo vai acontecendo, como como morre a mãe dele, a Domingas, a empregada da casa, como a Zana morre, como morre o Halim, e como o, o ódio dos dois irmãos ele só aumenta e não se resolve, e vai para cada um para um lado. Os irmãos se separam. O Omar e Yakub, pelo menos, e a Rania. E a Rania, ela herda os negócios da família e segue adiante. O Omar se perde na vida e o Yakub vai remoer o rancor dele lá para São Paulo. E o que eu posso dizer embora seja uma história trágica, ela é muito bem contada porque se centra nas impressões do garoto, ele contando como ele descobre isso, das conversas que ele tem com a mãe, da relação que ele tem com a Zana, com o Halim, com o Omar, que ele nunca consegue equilibrar isso. Ele tem uma raiva muito grande do Omar, porque o Omar trata todo mundo mal, como se fosse o rei do lugar. Ele não perde a oportunidade de espezinhar a Domingas, o garoto também, e muitas coisas. Só que não são apenas esses elementos que nós encontramos nesse livro aqui. Tem umas coisas, como poderíamos dizer assim, cada família tem os seus segredos, e essa família aqui também tem os seus segredos, as coisas que não são ditas, as coisas que são feitas vista grossa, e e que são narradas aqui. O menino vê isso daí, esses segredos da família que nunca ficam bem esclarecidos. E o final, o que acontece? O garoto também, ele se separa dessa família. No final, ele consegue, digamos assim, ele se separa da família, mas o peso que essa família doentia teve sobre ele, esse peso ele se mantém no futuro, na idade adulta dele, de alguma forma, embora toda essa relação ela já tenha sido desfeita. E o que mais eu posso dizer sobre esse livro? É uma leitura muito gostosa aqui. Na verdade, a impressão que a gente tem é que está tendo uma conversa com o narrador. O narrador ele está conversando francamente com o leitor ali. Eu achei muito boa. Eu não conhecia o autor, eu conheci bem depois. Depois que eu comecei a ler o livro, foi que eu fui, eu fui procurar alguma coisa sobre o autor, que eu soube que ele era um imortal da Academia Brasileira de Letras. E, bem, o meu veredito é que é uma obra fantástica de se ler. Leitura gostosa, o leitor fica preso aqui, dá uma impressão de intimidade com a narrativa.
E o que eu gostei mesmo foi de reconhecer vários elementos da narrativa no mundo em que eu vivo, no meu mundo de Amazônia. E sem falar que os personagens, uma coisa que eu achei interessante sobre os personagens. Cada personagem, eu consigo reconhecer traços de cada personagem específico em pessoas que eu mesmo conheci. Eu conheci meninos da casa em vários lugares, conheci Domingas da vida, conheci uma mãe dominadora, também já conheci pessoas que se enquadram que se identificam com esse personagem da Zana. Conheci vários Halins que, que usaram toda a sua força para sustentar a sua família e que são figuras apagadas dentro dessa família, sem importância. Conheci Omares, pessoas que levam uma vida desregrada. Conheci Yakubes, é, intelectuais rancorosos. É, conheci algumas Ranias que, que são mulheres que se tornam maduras, nunca se casam, que ninguém sabe, ninguém pode contar um relacionamento que ela teve na vida, assim, que me lembra também muito um personagem de um conto do Oscar Wilde que, se eu não me engano, eu acho que o título do conto é A Esfinge Sem Segredos, que é a história de uma mulher misteriosa que ninguém sabe nada sobre ela, mas que na verdade é só um mistério que ela gosta de alimentar porque ela não tem segredo nenhum. Um conto muito interessante do Oscar Wilde, que eu diria que é um personagem muito parecido com a Rania dessa história. E por e por eu conseguir identificar todos esses elementos como se fossem pessoas que eu mesmo conheci, eu gostei demais do livro e me senti muito identificado com ele. E quem sabe se, quando você for ler, você não identifique também muitas pessoas nesses personagens. É isso. Então, eu agradeço por quem me escutou até agora e, bom, para quem pretender ler, tenha uma boa leitura. Eu indico esse livro. Até mais.